Do Senhor, povo de Deus, quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, evangelista Anderson Silva, e nós estamos nas nossas lições bíblicas da escola dominical. E hoje nós estamos estudando a lição de número 3, que tem por tema a verdadeira adoração. Você está aqui no canal Porta das Águas, aonde tem a abundância da palavra de Deus. Este canal tem por propósito ser um canal onde possa jorrar a palavra de Deus. Então você que é inscrito, meu muito obrigado por você fazer parte dessa história. Você que ainda não é inscrito, que chegou aqui no canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu joinha, a compartilhar, a fazer parte deste canal de forma ativa e abençoar vidas, transmitindo a palavra de Deus. Eu quero convidar você para o nosso texto áureo de hoje, que está em João 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? A verdade prática diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. O título da nossa lição é um título que já nos traz logo uma ideia muito explícita daquilo que o autor pretende: a verdadeira adoração. Se é verdadeira, é porque existe a falsa, e nós só identificamos aquilo que é falso quando temos conhecimento do verdadeiro. E a proposta da lição hoje é mostrar a nós a verdadeira adoração. Amém? A leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo 4, versos 5 a 7, verso 9 e 10 e verso 19 ao 24. A nossa introdução nos diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre adoração. E nós queremos lhe perguntar: você sabe o que é adoração? Nós vamos aprender juntos aqui na lição de hoje. O primeiro tópico diz assim: o encontro entre Samaria e duas preciosas lições. O encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria. Primeiro subtópico já nos aponta, já nos dá um abre-ala com essa frase, com este versículo, Evangelho de João, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. E o termo necessário é interessante. Existe aquilo que nós queremos fazer e existe aquilo que é necessário fazer. E para Jesus, passar em Samaria era algo necessário. Era necessário. E nós vamos entender depois, ao decorrer da lição, o porquê era necessário. Geograficamente, eu estou aqui com a Bíblia do Expositor Cristão e ela tem uma nota aqui que eu gostaria de ler para você, que diz assim: também essa direção lhe foi dada pelo Espírito Santo. Ou seja, não foi uma vontade apenas do Jesus homem, mas foi uma direção que o Espírito Santo deu a ele em seu ministério terreno. Normalmente,
os judeus que iam da Judéia à Galiléia passavam ao redor de Samaria, porque não se dava com os samaritanos. Então, os judeus, eles evitavam passar pelo território dos samaritanos, porque eles tinham os samaritanos como impuros. E como é que se deu esta situação, querido pastor? Como isso aconteceu? Foi num período do livro dos Reis, onde o Reino Norte ele é tomado pela invasão da Síria, e agora este povo é tirado do seu território de Samaria, levado para a Babilônia, e agora um povo estrangeiro é colocado no lugar dos judeus para que pudesse tomar conta das terras, e algo aconteceu ali, que foi uma mistura. Os judeus, bem como homens e mulheres, contraíram matrimônio com os povos estrangeiros, tendo ali então agora uma raça mista, e isso era inaceitável para os judeus. Os judeus não aceitaram essa condição em que seus irmãos do Reino Norte se envolveram, trazendo então uma mistura entre os judeus, e logo eles então deixaram de tê-los como irmãos, mas apontavam como impuros, como pecadores, e eles então não passavam pelo território de Samaria, ou pelo menos evitavam. Mas nós vamos ver que Jesus, ele vem para quebrar essa longa história de separação, essa longa história de rompimento entre os judeus. Ele vem, ele fica 3 dias em Samaria, ele ganha almas, ele salva, ele prega o evangelho nessa cidade, e o nome de Deus é glorificado. Então, foi-lhe necessário, porque havia algo sobrenatural para acontecer em Samaria. Veja bem, Jesus está dizendo assim, em uma palavra bem simples: eu não vou dar continuidade a esta separação, eu não vou dar continuidade a esse racha que está entre vocês, de forma que um não pode estar no mesmo ambiente que o outro. Não, eu não vou dar continuidade a isso, porque o meu ministério é um ministério de reconciliação. Deus, ele envia Jesus ao mundo para pregar as boas novas de salvação. E dentro das boas novas de salvação está o grande ministério da reconciliação. E é isso que Jesus está fazendo, pisando no território dos samaritanos e levando a salvação para eles, porque também samaritanos são merecedores da graça de Deus, também samaritanos são merecedores de ouvir o evangelho, ou melhor dizendo, a graça de Deus é para todos. Amém? Então, por esta razão, era necessário passar por Samaria. Vamos adiante. A necessidade do ser humano. O texto vai dizer no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então veja bem que nós temos aqui uma mulher samaritana, uma mulher que provavelmente seja uma mulher pecadora. Nós não conseguimos ter grandes detalhes, mas uma mulher pecadora. E nós temos aqui um Jesus santo e uma mulher pecadora. Eu quero que você entenda esse paralelo. Um Jesus santo e uma mulher pecadora, e ambos querendo a mesma coisa. O quê? Água. Os mesmos
querendo matar a sua sede. Ou seja, a água, o símbolo aqui, e de forma humana, nós somos sabedores que o ser humano, ele não vive sem água. Há uma super importância a água na vida do ser humano. O corpo humano, ele precisa de água para que ele possa se manter, mesmo porque nós somos sabedores que o corpo humano é composto em sua maior parte de água, líquido. E o ser humano precisa beber água, precisa se hidratar. E a água não é apenas para o consumo, mas a água também é para a higiene pessoal, a água também é para você cozinhar, lavar roupas. Ou seja, a água, ela faz, ela tem todo um sentido, toda uma importância na vida do ser humano. Interessante pensar sobre isso. A água é algo que tem super importância na vida do ser humano. Há muito tempo eu ouvi dizer que se houvesse uma guerra, seria por água. A água é um elemento necessário e só existe desenvolvimento, só existe crescimento em uma cidade, em um bairro ou em um vilarejo se tiver água ali, porque onde houver água, há uma frase bem clássica, onde há água, há vida. Então os pesquisadores, cientistas, eles buscam por água. Eles buscam por água. Então essa é uma necessidade do ser humano, a necessidade de água. Só que a água que Jesus está informando, a água que Jesus está falando, é um outro tipo de água. Jesus está falando de uma água espiritual. A mulher estava ali em busca de uma água que só ia saciar o seu corpo físico, e Jesus está oferecendo para ela uma água espiritual que iria dar a ela a saciedade da sua alma, iria saciar a sua alma. E com isso eu quero finalizar esse ponto dizendo: o homem só de fato se completará no momento que ele beber da água da vida, a saber, Jesus Cristo. O hino da harpa diz que há muitas fontes de alegria no mundo e os homens procuram beber delas, mas são cisternas e poços imundos, porque o único que pode dar a água da vida, a água que mata a sede da alma, é Jesus. Ele é a fonte, ele é aquele que pode saciar a nossa alma. Então, com isso, eu encerro essa parte da necessidade do ser humano, colocando aqui um paralelo entre a água para o corpo físico e finalizando com a água espiritual. O ser humano, ele tem um vazio exatamente do tamanho de Deus. O único que pode completar a vida do ser humano é Jesus. Eu quero dizer para você, meu amigo, que passou por esta aula aqui, está aqui assistindo esse vídeo, talvez você conheça alguém que está em busca da felicidade, em busca de paz, em busca de realização. Mande esse vídeo para essa pessoa. Só Jesus pode saciar a sede da alma do homem. Amém? E vamos adiante. O subtópico 3 diz: lugar de adoração. Dando seguimento à conversa com Jesus e a mulher samaritana, questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, o samaritano procura entender o local apropriado para adorar a Deus. É interessante que os samaritanos eles foram impedidos de poder frequentar o templo. Logo então eles adotaram o Monte Gerizim como seu lugar de adoração. O Monte Gerizim é o monte onde foi proclamado as bênçãos, Monte Gerizim e Monte Ebal. O Monte Gerizim é o símbolo do monte da bênção de Deus. E os samaritanos, então, por serem excluídos do templo, por não poder entrar no templo, eles adotam o Monte Gerizim
como local de adoração para eles. E a mulher, ela quer tirar essa grande dúvida da sua vida. Aonde eu devo adorar? No templo ou no monte? Aí o nosso querido Jesus vai dizer assim, não é sobre o local, não é sobre o local. O local, ele é irrelevante. O local não tem tanta importância naquilo que eu busco. Porque é bem verdade que multidões e multidões fazem caravanas para ir em lugares que foram marcados pela glória de Deus, e eles voltam a esses lugares em busca da experiência que aconteceu naquele lugar. Só que Jesus quer nos ensinar que não é sobre o lugar, não é sobre o lugar. Ele não está em busca de lugar, ele não está em busca de adoração, não, porque a adoração ele tem no céu, ele está em busca de verdadeiros adoradores. Então, aonde tiver um verdadeiro adorador, este lugar se torna o ambiente especial, necessário, importante para a adoração. Então, não é sobre o ambiente, é sobre o adorador. Ele está à procura deste adorador. Interessante dizer isso porque há muitos que se prendem ao local, e não é o local. Eu posso ir no melhor lugar do mundo, no lugar mais santo do mundo, no lugar mais perfeito do mundo, mas se o adorador, ele não estiver com o seu coração transformado, se o adorador não tiver com a sua vida transformada, a sua adoração não valerá de nada. Amém? Ambientes são importantes? Sim, aonde se juntam pessoas com o mesmo propósito, com a mesma sinceridade, com singeleza de coração, com o coração voltado para Deus. Nós não estamos aqui usando esta fala para desprezar os templos, para desprezar um evento que seja envolvendo os irmãos em Cristo para adoração. Mas nós queremos dizer que sem você, aquele lugar não adora. Sem você, aquele lugar não glorifica. Parede não glorifica a Deus. Prédio não glorifica a Deus. Teatro não glorifica a Deus. Nenhum espaço glorifica a Deus. Quem glorifica a Deus, quem adora a Deus, sou eu e você. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Amém? Vamos adiante, virando a nossa folhinha aqui. O ponto 2 vai dizer assim: o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Vamos lá. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se à sua vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como em Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe mas está presente em todos os lugares onde existem ou existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário os que o adorem em espírito e em verdade. Eita glória, hein? Coisa linda. Deus é espírito, ou seja, então a adoração ela não se dá no plano físico, mas se dá no plano espiritual. Como isso, pastor? O homem é feito de espírito, alma e corpo. E entendemos que o espírito do homem, ele é alcançado
pela bênção do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. Logo, quando o homem ele recebe Jesus como Salvador, ele tem como habitante da sua vida o Espírito Santo. E é ele, é exatamente o Espírito Santo que nos ajuda em nosso culto a Deus, em nossa adoração a Deus. Não dá para você fazer uma verdadeira adoração apenas de forma técnica ou verbal. Tem que sair de dentro para fora. É isso que toca o coração de Deus quando isto é sincero, quando isto é verdadeiro, quando isso sai do nosso íntimo, sai do nosso interior para Deus. É isso que Deus espera das nossas vidas, que essa adoração ela seja do profundo do nosso ser. Logo, o que é adoração? É uma pergunta que eu faço. Adorar é louvar, é cantar? Isso é adoração? O que é adoração? Adoração, eu digo isso não baseado na revista, mas baseado em nosso aprendizado. Adoração, a palavra adoração, ela traz a ideia de homenagear, fazer uma homenagem a alguém, e nós estamos se referindo a Deus. E você pode homenagear a Deus através de uma canção, através de um ato de serviço. Você pode adorar a Deus por meio da oração, você pode adorar a Deus por meio da pregação, você pode adorar a Deus mostrando ao mundo o quanto Deus o ama. Ou seja, todo movimento que você faz em direção à glorificação, à exaltação, ao reconhecimento de quem é Deus, isso é adoração. Adoração é fazer Deus conhecido. Adoração é mostrar que Ele tem o primeiro lugar na nossa vida. Adoração é mostrar que Ele é grande e nós somos pequenos. Eu me lembro de João quando ele diz, no capítulo 4 mesmo, importa que Ele cresça e eu diminua. As pessoas dizendo, tem um pregador aí, pregando, fazendo sinais. João, esse aí é o Cristo? Ele é o Cristo. É esse o esperado, é esse o desejado. João adorando dentro do presídio, importa que ele cresça e eu diminua. A minha alegria está completa. Eu fiz a missão de preparar o caminho e a minha alegria está completa. Então, a adoração é ter contentamento em Deus. A adoração, na verdade, é um estilo de vida. Você adora a Deus em todas as áreas da sua vida. Nós temos a falsa ideia que a adoração é cantar. Nós temos a falsa ideia que a adoração é louvar a Deus. Não é somente isso. É isso e muito mais. Todos os nossos atos, todos os nossos movimentos em direção à glorificação de Deus, isso é adoração. Apocalipse capítulo 11, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14, eu gostaria de deixar esse texto aqui para nós. Apocalipse, nosso último livro da Bíblia, no seu capítulo 5, do verso 11 ao 14. É um texto que eu sei que muitos dos irmãos conhecem, mas enquanto estudava a revista, esse texto veio ao meu coração. E veja o que o texto diz, E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que diziam com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há dizer:
ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se sobre seus rostos e adoraram ao que vive para todo sempre. Isso é adoração. Apocalipse nos mostra o Cristo, o nosso amado e querido Jesus, sendo adorado com toda a expressão de amor, sendo adorado com todas as ações de graça. Então você, meu irmão e minha irmã, não se preocupe em não saber cantar. Adore a Deus dentro daquilo que você tem de melhor. Se o seu melhor é orar, adore a Deus orando. Se o seu melhor é pregar, adore a Deus pregando. Se o seu melhor é ensinar, adore a Deus ensinando. Se o seu melhor é ajudar as pessoas, adore a Deus ajudando as pessoas. Todo o seu ser, adore e exalta o nome santo do Senhor. Amém? Vamos adiante aqui. Jesus é a verdadeira adoração. Todas as coisas são deles. Todas as coisas é para eles. Todas as coisas é para honrar a Jesus. E nós vimos isso em Apocalipse. Então, uma adoração onde Jesus não é centralizado, ou tudo que eu faça onde Jesus não seja exaltado, não seja glorificado, não é adoração. Seja tocando o instrumento, seja cantando, seja pregando, seja ajudando o próximo, se eu ajudo o próximo, mas não glorificando a Deus, mas para a minha autoimagem, isso não é adoração. Adoração é onde Cristo é entronizado e é colocado como digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu já sinto a presença de Deus só falando do Cristo maravilhoso, falando deste amigo maravilhoso que é Jesus Cristo, que nos amou de uma forma tão profunda, que entregou a sua vida por nós. Vamos lá para o nosso tópico de número 3, adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração na língua hebraica, existe uma expressão chamada, eu não vou conseguir pronunciar esta palavra, que quer dizer manifestar um temor reverente, admiração, respeito, característico da adoração. Já na língua grega, 2 palavras são utilizadas para definir adoração. E tem como ideia, por sua vez, significar adorar ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou este termo. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Biblicamente falando, então, adoração tem a ideia de submissão, se entregar completamente para Jesus, espírito, alma e corpo, como diz o hino 5 da harpa, né? Hino 5 da harpa cristã diz assim: espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Então, adoração é essa entrega, é esta submissão ao querer e à majestade de Deus. Amém? Vamos lá, adoração como ato de rendição. Falamos aqui, adoração como ato de serviço. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1,
vai nos ensinar a nós oferecermos a Deus o nosso corpo como sacrifício, né? Vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vamos lá, Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é você prestar uma adoração como serviço, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu preciso que você entenda essa verdade aqui, que estamos já concluindo a nossa aula, que nos diz que o Deus, a gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Então, quando nós temos esse encontro com Jesus, quando nós o reconhecemos, quando nós sentimos essa gloriosa presença dele, nós temos todas as áreas da nossa vida suprida, completa. Nós não precisamos de outro bem além de Deus. Como diz a canção, não preciso de outro bem além de ti. Que nós possamos aproveitar muito esta aula aqui, porque o desejo de Deus é encontrar verdadeiros adoradores. Nós estamos vendo muito show, sim, muito show nos púlpitos. Estamos vendo muitos artistas. Há pouco eu ouvi um moço dizer: como é que pode a pessoa ela estar no altar adorando a Deus, pelo menos se pensa assim, com o seu instrumento, com a sua voz, e ao mesmo tempo está nos bares, nas boates, nos shows mundanos, também ali emprestando a sua voz, emprestando o seu instrumento. E o moço me perguntou: isso é certo? Isso está correto? E nós estamos vendo essa onda de mistura, né? Onde as pessoas entendem que podem tocar no altar de Deus, pode tocar num bar, num restaurante, e que isso não tem problema nenhum. São coisas que vai deixando a igreja se conformando com as coisas do mundo. Mas Deus, ele está procurando, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Uma das palavras de Deus para nós é a seguinte: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele busca um povo separado, um povo peculiar, um povo particular. Essa foi a ideia de Deus quando Deus chama Abraão, formar uma nação que pudesse ser exclusiva de Deus e que pudesse oferecer somente a Ele o culto, a adoração, que pudesse servi-lo. Essa era a ideia de Deus. Mas nós sabemos que a nação, ela se perdeu, ela se misturou com outros povos, ela adorou outros deuses, e isso trouxe sobre ela juízo,
trouxe sobre ela punições, mas Deus sempre indo em busca dessa nação, restaurando, perdoando, porque Deus queria que esta nação o adorasse de forma sincera. E agora chegamos no tempo da graça, Jesus na sua missão, e ele vai bradar alto e bom som: o Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, ou seja, lá no íntimo, lá dentro, e em verdade. Em espírito e em verdade. Que seria isso? Que o sentimento daqui de dentro condiz com aquilo que está do lado de fora. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê uma ótima aula, que o Espírito Santo possa visitar a sua sala, a sua turma, que o Papai do Céu possa encontrar e achar verdadeiros adoradores. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Se você chegou aqui no final, eu quero lhe dar os parabéns. Se você conseguiu assistir a aula toda, coloca aí no comentário aquilo que você tem por relevante ou que você destaca dessa aula. Deus abençoe e até a próxima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.